Vamos analisar juntos, vamos analisar, vamos raciocinar dentro do que o sistema religioso prega, impõe e determina. Vamos lá, para a gente aprender aqui algo que a Igreja de Cristo não foi ensinada nem orientada a estar vivendo e praticando. Vamos aprender e analisar algo aqui que é estabelecido na religião, pela religião, o sistema religioso, onde o homem é quem determina tudo. Vamos analisar o que se prega, o que se determina, qual os princípios estabelecidos nas religiões. Sem acepção, tá? Não venha tirar a evangélica, não. Porque eu não entendo qual é a ideia dos religiosos evangélicos entenderem que eles são mais de Deus, que são a igreja, a religião, o povo verdadeiro de Deus, porque são de uma religião evangélica. Mas isso aí é normal de todos os grupos religiosos. Eles entendem que eles são o grupo verdadeiro, que Deus e a verdade de Deus está entre eles. Isso já é uma coisa comum das religiões. Centralizar Deus dentro da sua instituição, exclusivizar Deus, tornando Deus exclusivo daquele local, daquela instituição, aonde ordena e domina sobre os discípulos, os seguidores, para que tenham o entendimento, é formado neles, de que ali é aonde eles vão estar em Deus. Dentro daquela instituição. Submisso, praticando, sendo devoto, dentro daquele sistema, religião, instituição, igreja, seja qual for o nome dado. Seita, grupos. Eles entendem que Deus está ali. Ali é o local. Eles encontram Deus ali. Qual é a diferença? Nenhuma. Todas as religiões usam do mesmo critério, estabelece os mesmos princípios, usa da mesma autoridade do líder sobre o povo. Todas as religiões são autoritárias, todas as religiões são exclusivistas, todas as religiões são centralistas, centralizam tudo nela, todas as religiões, não é? Tem o seu absolutismo, é ali naquela religião, é naquele conceito, onde eles têm Deus. Toda religião tem os seus soberanos, que são os líderes, a quem o povo tem que se submeter, como se fosse a Deus. Está entendendo? O critério para o povo, dentro da religião, servir a Deus, é dentro do que os homens determinam. É dentro do preceito dos homens, não é dentro da palavra de Deus. Ela não é assim. Todas as religiões têm os mesmos critérios, usam os mesmos métodos e princípios para dominar os seus discípulos, o seu grupo que estão ali. Todas as religiões, ela centraliza Deus e a vida com Deus dentro do sistema dela. Aonde o homem é ensinado de que para você obedecer a Deus, tem que obedecer à sua instituição. Para você servir a Deus, tem que estar na instituição. Para você estar em comunhão com Deus, tem que estar submisso à autoridade do líder da instituição. É assim ou não é? Seja ela evangélica, católica, espírita, budista, testemunha de Jeová, mórmon, kardecista, ubandista, não importa, todas elas trabalham com o centralismo, o exclusivismo, o sistema dominatório, onde faz desse povo particularidade, propriedade e negócio do sistema, a quem o povo é submisso, devoto e praticante, em uma vida de devoção a Deus, por meio da submissão, não a Deus pela palavra, mas a submissão às instituições, a devoção à prática, às obrigações,
os seus rituais, mandos, obras, como se fosse para Deus, dentro da instituição. Quer ver uma coisa? Você é orientado a fazer tudo dentro da instituição, dentro do sistema, dentro da igreja, sob a liderança e a autoridade e a autorização do líder, que são prepotentes, que exercem domínio sobre o povo, que querem ser o maioral no meio do povo, exercem autoridade no meio do povo. É ou não é assim? Todos os líderes religiosos de todo grupo, de toda religião, de toda a igreja, eles cobram do povo a submissão a eles, porque ele se faz grande no meio do povo, ele se faz o maioral, ele se faz o canal de Deus, o representante de Deus, o ungido de Deus, estão tomando o lugar de Cristo e da palavra. Para você chegar a Deus tem que passar pelo líder, tem que estar na igreja, a igreja é o caminho, está entendendo? Dentro da direção do líder. Para você ter vida com Deus, tem que estar servindo a igreja. Eles estabelecem tudo centralizando numa vida exclusivista dentro de igreja. Todo o sistema ensina ao povo. Tem que vir consagrar aqui, tem que vir adorar aqui, tem que vir servir aqui, tem que buscar a bênção aqui, tem que ser abençoado aqui, tem que estar em Deus aqui, tem que ser de Deus aqui. É ou não é assim? Que ensina dentro das religiões, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, qualquer uma que for. Por que os católicos pensam que eles são de Deus e os outros não? Por que os testemunhas de Jeová pensam que eles são de Deus e os outros não? Por que os mormons pensam que eles são a igreja de Deus e os outros não? Por que os evangélicos da religião evangélica pensam que são de Deus e os outros não? Eles se apoiam e usam o princípio da sua religião. Está entendendo? Da sua igreja. Não, a igreja evangélica é de Deus. Não, a igreja católica é de Deus. Está entendendo isso? Então todo o sistema religioso trabalha dentro do mesmo princípio, da mesma forma. Não muda. Até mais, seu Gustavo. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Não muda. Você, quando adere e torna-se membro de um grupo religioso, você passa a ser propriedade exclusiva daquele grupo. Você não pode se envolver em nenhum outro grupo. Você não pode ir para nenhum outro canto. Porque você só serve a Deus ali. E o pior de tudo, gente, pasmem, é um absurdo. O povo está entregando sua vida às instituições, aos líderes, porque eles estão influenciando na vida pessoal das pessoas. Eles estão ditando o que pode e o que não pode, o que deve vestir, o que não deve, para onde deve ir, para onde não deve. Está entendendo isso? Gente, isso é muito sério. Muito sério. Aí eu convido você a raciocinar comigo dentro do que Jesus ensinou. Jesus ensinou a alguém a estar escravo, submisso a algum sistema, igreja, religião, grupo, seita, qualquer canto. Jesus ensinou a alguém a ser conduzido para ser obediente e servir a Deus dentro de uma autoridade, de um domínio, de uma soberania de algum homem, líder religioso. Jesus ensinou isso? Não, meus irmãos. Se você abrir a Bíblia, for prudente examinar as Escrituras, lá em Mateus capítulo 25, versículo 20. Aliás, Mateus 20, versículo 25 ao 27. Dá uma olhadinha lá. Jesus vai dizer, entre eles, os outros grupos religiosos, que não é a igreja, Jesus vai fazer uma diferença aqui. Analise o contexto. Jesus vai dizer, entre eles, os gentios, eles têm aqueles que dominam sobre eles. Jesus vai dizer, entre vós, não deve ser assim. Entre eles, tem aqueles que se colocam na autoridade, exercendo autoridade sobre o povo. Entre vocês, não. Quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Você está entendendo o que Jesus ensina para a igreja? Jesus não ensinou a nenhum de nós, discípulo, membro do corpo dele, seguidores de Cristo, a estar preso, submisso como se fosse a Deus,
dentro de nenhum ministério sobre a autoridade, a tirania e o autoritarismo, a ordenança, o domínio do homem. Tem gente assim ou não tem hoje? Dentro dos ministérios, igreja, religião, submisso à autoridade dos homens. E os homens cobram isso, todos os líderes. Todos os líderes religiosos cobram isso do povo. Onde eles se denominam, olhe, nós somos o representante de Deus. Nós somos a autoridade de Deus. Olha, vocês têm que estar na bênção de Deus, submisso aos líderes. É ou não é isso que eles cobram? É ou não é isso que eles aplicam na mente do povo? Para o povo ficar pianinho, escravizado, robotizado em tudo que eles mandam, sem questionar. O povo não está nem aí para a palavra, porque o líder falou, está falado. É isso ou não é? O que é que eles dizem? Olhe, não se levante contra o ungido de Deus. Olhe, é o anjo da igreja. Olhe, é o enviado de Deus. É aquele por onde Deus abençoa a igreja. Eu vi um líder religioso da igreja evangélica, chamado pastor, pregar que a igreja só é abençoada quando obedece o pastor. Porque o pastor é o canal da bênção para a igreja. É a autoridade espiritual para a igreja. Esse ensino, quem dá é eles. A Bíblia não ensina isso. A igreja tem que estar sob a autoridade. Não é de líder, não é de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de instituição, nem de igreja. A igreja de Cristo, que somos nós, pessoas, temos que estar sob a autoridade do próprio Cristo. Ele é a cabeça. Ele quem guia a igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja tem que estar submissa a Cristo pela palavra de Cristo. Não é pela palavra nem pela autoridade do líder religioso. O líder religioso, aquele que Deus levanta para estar na frente com o compromisso de ensinar, ele não tem mais autoridade e não é mais soberano do que ninguém. Ele é membro também. A diferença é que ele é vocacionado para o ensino. Ele tem mais responsabilidade, não mais autoridade do que ninguém. Ele não é maior do que ninguém. Ele não é mais cheio da unção de Deus do que ninguém. Os líderes de hoje se fazem assim ou não? Eles cobram do povo reverência ou não? Porque diz, a unção está com ele. Eles que têm a unção, ele que tem o poder, ele que tem a revelação. É Deus que dá a ele. Deus fala com a igreja através deles. Mentira. 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 Deus não fala com a igreja através de pastor. Deus fala com a igreja através da igreja, da palavra. Aliás, vou repetir novamente. Deus fala com a sua igreja, o seu povo, não é através de pastor, é através da palavra dele. E essa palavra pode estar sendo pregada pelo pastor ou não. E se o pastor não estiver pregando a palavra, a igreja tem que ser prudente para repreender o pastor usando a palavra. Porque a autoridade para a igreja não é o pastor, é a palavra. Está entendendo isso, irmão? É isso que os apóstolos ensinavam ao povo. Os apóstolos não ensinou a ninguém, dizendo assim, olhe, obedeça ao seu pastor, obedeça a Paulo, submeta-se a Pedro, esteja submisso à ordenança de Tiago, de João. Não. Ao contrário. Ao contrário. Jesus mandou foi guardar e se submeter e praticar e aprender e seguir e ser submisso a ele. Não é a igreja, não é a pastor. É submisso a Cristo. Guardando e praticando a sua palavra. Jesus vai dizer, se vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, do que adianta? Ninguém vai para o céu por dizer Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Vai entrar no céu aquele que se rende ao senhorio de Cristo, aquele que se submete ao senhorio de Cristo, aquele que anda sob o senhorio de Cristo. Não é dentro de senhorio de igreja ou religião de líder. Está entendendo? Os apóstolos nunca se preocuparam em cobrar de ninguém a estar escravo, submisso, devoto, praticante e ordem de igreja alguma.
Os apóstolos nunca se mostraram autoridade para ninguém. Eles estavam sempre mostrando a palavra. Eles estavam sempre chamando o povo para a palavra. A gente tem que honrar quem está na frente. A liderança temos, mas a liderança que está na palavra. Porque a autoridade para a igreja não é a liderança, é a palavra. E Paulo estava sempre dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz a palavra, não receba, não importa quem é o tal. Aquele que está no vosso meio, que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tenha Deus. Ei, não receba esse. Se aparte deles. Observe os tais que governam bem entre vós no ensino, não é na vida. Pastor não foi chamado para dominar a vida de ninguém. A minha vida tem que ser guiada e dominada pelo Senhor da minha vida, que é Jesus. Não é pastor de igreja, nem religião, nem instituição religiosa. É diferente hoje. O povo está entregando sua vida, sua devoção, para ser guiado, conduzido, submisso, não é a Jesus. É a líder, pastor, papa, padre, a religião, igreja, evangélica, católica, espírita, qual seja o sistema religioso. Jesus não deu essa orientação, irmão. Jesus não mandou ninguém estar preso dentro de nenhum ministério, como se fosse de Deus, e aquele ministério sendo ali onde encontre Deus. O lugar de encontrar Deus é Jesus. O meio de servir a Deus e ter fé em Deus é na palavra. Mas a palavra é de Cristo. A doutrina é de Cristo. Aonde eu e você tem que estar, para estar firmado, firme, alicerçado. Está aprendendo isso, irmãos? Está compreendendo essa orientação, esse raciocínio, essa análise que nós estamos fazendo aqui? O povo mudou os princípios. Deixaram de honrar e servir o Criador para honrar e servir a criatura, o homem dentro da igreja. O povo mudou o princípio. Deixaram de ser temente a Deus pela palavra para viver uma vida de fé em Deus, de temor a Deus, pelos preceitos dos homens, não pela palavra de Deus. O próprio Deus vai dizer isso. Eu estou apenas aqui fazendo um raciocínio, uma análise, dentro daquilo que a palavra mostra. Não é dentro daquilo que eu penso, acho, porque eu não concordo com A, com B e com C. Aqui não tem o que eu acho, aqui não é porque eu não concordo. Aqui eu prego o que não condiz com a palavra. Eu prego a verdade para refutar todo o contrário, todo o anátema, todo o ensino que deturpa a verdade do Evangelho de Cristo. Eu não estou aqui para defender minha tese, minha linha de pensamento, meu conceito doutrinário, meu achismo. Eu estou aqui convidando você a analisar comigo a palavra. Onde? Em qual lugar? Aonde Jesus orientou alguém a estar dentro de nenhum sistema religioso? Se Jesus veio libertar os homens do sistema religioso, para que eles conhecessem a verdade e fossem libertos, guardando e praticando a palavra de Cristo. Foi o que Jesus disse lá em João 8, 31 e 32. Ele falou essa palavra nesse contexto, onde os judeus estavam crendo nele. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Com o entendimento, com o esclarecimento, com o conhecimento. Libertar de onde? De quê? Libertar da escravidão, do engano, da mentira, da vida dentro do religiosismo, do sistema que estava levando o povo dentro de uma prisão de escravidão, como se fosse uma vida para Deus. Hoje é a mesma coisa. O povo está preso dentro do sistema religioso. Não quero saber. É o evangélico, é o espírita, é o católico, é o budista, é o xiita, é o do candomblé, é o do Testemunho de Jeová, é o dos mormons, é o dos muçulmanos. Todos. Tem religião que ameaça quem sai dela. Tem grupos religiosos chamados de seita, que quem faz pacto com tal grupo e deixa é ameaçado de morte. Vários grupos secretos dentro das religiões. Tem agora, eu coloquei um vídeo aqui, de um pastor do ministério da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, onde eu moro, na cidade de Recife. O pastor dizendo que estava sofrendo ameaça, que estava correndo risco. Agora, pasmem. Por que o pastor disse que estava correndo risco? Por que o pastor disse que estava correndo ameaça? Eu botei um vídeo aqui. Só é você olhar. Sabe por quê? Ele disse que estava correndo risco e ameaça.
porque ele foi pregar em outro ministério, que não era aquele que ele era submisso. Ele estava correndo risco de ser expulso, excluído, perder a oferta, o salário, porque foi pregar em outro ministério. Porque ele é exclusivo do ministério A. Não pode pregar no ministério B. Está entendendo? Está entendendo? Portaria. Tá, dona, você está livre, pode descer. Tá bom. Dá para ela ficar aqui, ela não vem não, lá no P. Aqui embaixo. Tá, pode descer que quando ela descer eu vejo aqui. Tá ok. Tá bom, então. Tá certo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que é que eu estou convidando vocês a analisar, pensar, raciocinar aqui comigo dentro desse assunto? É muito importante vocês começar a usar o senso crítico. É muito importante vocês começar a raciocinar. É muito importante vocês ser prudentes, como disse Jesus. Julguem tudo. Não é pela sua igreja, pela sua religião, pelo que o seu líder determina. Julguem tudo pelo princípio da palavra de Cristo, pelo Evangelho. Aquilo que não tiver no Evangelho, aparta-se daí, porque senão você vai perecer. Que Deus abençoe e que essa reflexão para essa análise, essa observação, possa alcançar sua mente e clarear o seu entendimento. Amém, meus amados? Reflita nisso aí. Todos os sistemas religiosos são iguais. Trabalham com os mesmos critérios e os mesmos princípios. Não muda nada. Católico, evangélico, espírita, não muda nada. Só que a direção do sistema religioso não é o que Cristo orientou para a sua igreja. Não é dentro de uma hierarquia. Eu vi um pastor postando aqui no Face, postando um post, onde ele dizia, primeiro para ser pastor, tem que passar pelos degraus, tem que passar pelas escadas, tem que ser obreiro, tem que ser diácono, tem que ser evangelista, tem que ser presbítero, para depois ser pastor. Mentira! Quem cria isso é eles. Isso é uma mentira, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Primeiro, pastor, não é questão de você ser consagrado dentro de igreja. Não é questão de você ter um título de teologia. Pastor, não é você fazer um seminário de teologia. Pastor, não é questão de você ser consagrado para poder subir ao cargo. Pastor é vocação. E não é o homem que vocaciona. É o próprio Deus que vocaciona e chama quem Ele quer. Não é quem quer ser pastor. Por isso que há uma bagunça terrível hoje, irmão. Todo mundo é pastor. Todo mundo é líder. Todo mundo quer ser obreiro, quer ser profeta. Pregando o quê? O que é que esses homens estão pregando? Vai olhar a bagunça. Por isso que está aí uma geração de crentes sem conhecimento, sem entendimento, tudo morto, cego, sem conhecer a Deus, não tem conhecimento, nem intimidade, nem zelo, nem amor pela palavra. Por quê? Porque esses crentes estão sendo formados no oba-oba dos homens que não têm compromisso com a palavra. Não estão sendo alimentados, nem formados, nem instruídos na palavra. Está entendendo isso? Então reflita nisso aí e vá conhecer a verdade, para que por ela você seja liberto. Amém? Aqui é assim. Aqui você ouve a verdade que liberta.